Vamos lá? Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença. Hoje estamos aqui com o Marcelo Fonseca para falarmos aí de um assunto tão importante para os profissionais de privacidade e proteção de dados em especial, mas também para os profissionais de governança e compliance. Então, hoje nós vamos falar aqui das principais técnicas e abordagens com relação ao mapeamento de processos de negócio para a LGPD. E o Marcelo vai começar agora fazendo uma introdução, falando um pouquinho de quais são as boas práticas, quais são as aplicações mais costumeiras, né, no gerenciamento de processos, na gestão e, consequentemente, na própria parte do mapeamento, que é o mais importante para todos nós. Marcelo, fique à vontade, aí depois que você terminar a sua, você me dá um toque que eu começo a minha. Legal. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar aí com vocês mais dúvidas do que certezas, né? Então, a gente tem aí um programa que chama COG Academy, que a gente ministra palestras, treinamentos dentro das empresas, também com o intuito de colaborar com os colegas profissionais em regime de parceria aí para atender bem os clientes de vocês, né? Então, quem sou eu aqui, para quem já não me conhece, né? Sou advogado, sou um dos cofundadores aí da ANAD, junto com o Ricardo, que me chamou aí para esse projeto de Associação Nacional aí dos Advogados de Direito Digital. Sou presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Lapa, sou mestrando pelo Mackenzie, sou diretor da Associação de Inteligência Artificial, e aqui tem alguns temas, alguns tópicos de treinamentos e palestras que a gente faz em company, né, para que a gente possa aí agregar valor para os clientes junto com vocês, né? Tanto o Ricardo quanto eu ministramos vários tipos de treinamento, desde propriamente a parte regulatória, de tecnologia, né? O Zé Vitor também já participou com a gente de uma dessas tardes ou manhãs de treinamentos e mentorias, falando sobre segurança da informação. Eu falei sobre blockchain, o Ricardo sobre inteligência artificial, então a gente está sempre aí querendo colaborar com vocês e com os colegas e com outras áreas para disseminação de informação e habilidades, soft skills dentro do mundo corporativo e institucional. Falar diretamente de mapeamento, né, data mapping, data flow, inventário de dados, existem vários nomes, né, e qual é a relação do mapeamento com o compliance e a governança corporativa? Ele é parte disso, principalmente porque ele ajuda no gerenciamento de riscos, ele é uma parte imprescindível do início de um trabalho de framework aí de governança de dados, de governança de privacidade, né? E para que eu vou usar esse mapeamento? Eu vou usar ele para comprovação de boas práticas junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, junto à comprovação e detalhamento até de provas para um possível contencioso de lei geral de proteção de dados, para comprovação de boas práticas para os titulares de dados, quando eles entram em contato, seja por meio do canal ou por meio do encarregado de dados, solicitando determinadas informações ou alterações ou explicações de como os dados são tratados, né? Por meio do mapeamento, eu faço uma verificação do fluxo de informações, e aí, obviamente, eu não vou estar falando apenas de dados pessoais, é óbvio que quando eu faço o framework de governança de dados, eu também trabalho dados corporativos. Será que todos os colaboradores devem saber de todas as informações que trafegam, todas as informações que são utilizadas, interna ou externamente por aquela empresa, né, os dados corporativos, ou mesmo outras informações que não necessariamente são usadas para desempenho de uma determinada função. Então, com o mapeamento, eu vou garantir uma maior eficiência e transparência da gestão. Eu preciso, obviamente, do engajamento da autogestão, de tratar com os C-levels, né, com a parte gerencial, para que eu possa ter não só a questão do engajamento e do comprometimento, mas que eu possa ter aí um mapeamento mais seguro das informações e, com isso, desenvolver a metodologia de implementação
dos ditames do compliance digital, do compliance da LGPD, dentro de uma instituição, seja ela uma igreja, uma universidade, uma escola, uma clínica, um hospital, não importa a instituição. O mapeamento é algo fundamental dentro deste conceito, dentro deste contexto da Lei Geral de Proteção de Dados e da proteção à privacidade, né? Então, muitas vezes, alguns profissionais falam, eu tenho cobertura pelo sigilo. O sigilo legal, ele não se confunde com privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma governança mais ampla, mais eficaz e que ajuda a gestão aí, promovendo melhorias contínuas e maior controle da empresa sobre as suas atividades e as suas escolhas relacionadas aos dados, né? O mapeamento, ele visa garantir essas formas de responder a possíveis ou eventuais incidentes com dados pessoais e corporativos, ou seja, com o mapeamento de dados e a criação do fluxo de informações, eu tenho medidas eficazes de segurança da informação física e tecnológica para que eu evite problemas com incidentes, ou, eventualmente, acontecendo um problema com incidente, eu tendo mapeamento, eu consigo saber que dados podem ter sido objeto daquele incidente, ou como reparar, como monitorar, como fazer melhorias dentro do fluxo de informações que trafegam dentro de uma empresa, dentro do fluxo de documentos que trafegam dentro de uma empresa. Ou seja, o gestor, ele tem uma visão macro e também micro do quadro de dados que são controlados por ele, né, que também, às vezes, são transferidos por outros controladores e proporcionam uma segurança na introdução desses métodos e aplicações da governança de dados. Essa aplicação do mapeamento, o consultor e a empresa vão poder otimizar o fluxo de dados, como eu disse, gerenciando também riscos, diminuindo problemas que possam vir a ocorrer quando ele não aplica nenhuma metodologia e quando ele não faz o mapeamento. Ou seja, é um pouco aquela história do gato da Alice no País das Maravilhas. A Alice pergunta para o gato para onde, que caminho ela deve seguir dentro de um contexto de inúmeros caminhos. E o gato pergunta para ela, para onde você quer chegar? E ela fala, tanto faz. Ele fala, se tanto faz onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, como é que eu faço uma escolha? Eu preciso ter informação para fazer essa escolha, para tomada de decisão, né? E aí, dentro da governança corporativa, tomada de decisão pode ser algo que aumenta o risco ou coloca a empresa num risco de incidente, de vazamento, de problemas com segurança, que quando eu tenho um mapeamento bem feito, quando eu tenho um mapeamento logo no início, para ter uma visão ampla de como esses dados, essas informações corporativas e de dados pessoais, tanto internas quanto de cadastros de clientes, por exemplo, trafegam dentro da empresa. Como eu disse, quem está manipulando, quem está usando, como é que eu faço para ter uma maior eficiência de dados que são incorporados dentro de um software de gestão, uma ERP, qualquer outro software de gestão, com ou sem APIs. Quando a gente fala em estrutura do mapeamento também para softwares que usam APIs, é porque as APIs, que são os links do software com a utilização de inteligência artificial, a inteligência artificial tem como base fundamental os dados, né? É a base de dados que faz com que a lógica algorítmica da inteligência artificial possa fazer predições, possa alcançar os resultados a que elas se destinam. Se eu não tenho um mapeamento e eu não sei o que está sendo imputado no software, eu posso não ter uma utilização eficaz, eficiente, otimizada daquele software, né? E aí, às vezes, eu acho até que é o software que não está funcionando bem, mas será que eu preciso de determinados incorporados dentro de um software para a utilização de uma API? Será que eu não aumento o risco de problemas com incidentes de dados quando eu estou colocando dados desnecessários dentro de um software? Então, eu preciso ter essa visão, e essa visão, ela somente é conseguida por meio do mapeamento, né? Por meio do processo de mapeamento. Então, o mapeamento de dados é um pilar fundamental da Lei Geral de Proteção de Dados para cumprimento do artigo 37. Né? O mapeamento permite entender como os dados pessoais são coletados, são tratados, são armazenados e como eles se movem dentro de uma instituição. O diagnóstico de dados, e
está dentro desse contexto do mapeamento de dados, ele é um plano de ação, né, cujos responsáveis técnicos e jurídicos, né, essa equipe multidisciplinar, junto com a alta gestão, junto com os C-levels de cada departamento, vão permitir com que o processo de mapeamento funcione por si próprio. E o que ele inclui? Ele inclui aplicar questionários, fazer as entrevistas para que eu mapeie o ciclo de vida dos dados dentro de uma empresa, aonde e como eu devo armazenar determinados dados, ou pseudo-anonimizar, ou anonimizar os dados quando eu não tenho mais a necessidade de tê-los dentro de um fluxo de operacionalidade desses dados, né? Eu entendo como é que ele é feito, o compartilhamento com terceiros internos ou externos, com fornecedores, com os próprios clientes, como eu faço, por exemplo, uma extinção dos dados, em que momento eu posso extingui-los, como eu devo extingui-los, se eles não serão necessários em determinadas funcionalidades para que eu garanta o cumprimento da execução de um contrato, o cumprimento de uma base legal que dialogue com a LGPD, como, por exemplo, instruções normativas do Banco Central, da CVM, da Receita Federal, do COAF, de instituições outras. Então, por isso, o mapeamento ele é tão importante, inclusive para a aplicação de determinada metodologia que vai dar sequência à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Para que eu avalie documentos, para que eu avalie a elaboração de políticas, de processos, de procedimentos para compliance, para a governança corporativa, eu também preciso do mapeamento de dados efetivo para que eu possa trabalhar essas questões de cumprimento de disposições legais e contratuais para que eu diminua os problemas também com riscos financeiros e jurídicos, né? Esta avaliação faz parte do mapeamento, né? Então, eu preciso identificar esse ativo, né, tão importante hoje, que é o dado, é o ouro da tecnologia, para que eu possa trabalhar com isso de uma forma mais eficiente, de uma forma a trazer ganhos para a instituição. Aqui vocês vão ver um visual law aí, né, um infográfico mais ou menos como é que funcionam dessas informações, né. No caso específico da LGPD, o tutelado são as informações de pessoas físicas identificáveis, mas lembrando, quando eu faço mapeamento, quando eu faço o framework da governança de dados, eu automaticamente estou trazendo inúmeros benefícios para a instituição, seja ela qual for. Então, eu também protejo informações corporativas, eu também protejo informações financeiras, eu também protejo informações estratégicas de propriedade industrial, de propriedade intelectual, informações necessárias para cumprimento de contrato, para estratégias de negócio, para estratégias de marketing. Tudo isso são os benefícios de se incorporar e de se elaborar um framework de governança de dados para uma instituição, aplicando não só a LGPD, obviamente, quando a gente fala em governança de dados, quando a gente fala em compliance digital, eu estou falando de uma interface com diversas legislações e com os ditames da segurança da informação, né? Então, vejo aqui um outro infográfico falando como é que funciona em um projeto multidisciplinar. Eu tenho que ter, para fazer esse não só o mapeamento, a colaboração dos internos ou prestadores de serviço eventualmente contratados para gerir determinados departamentos ou situações, mas eu preciso ter uma equipe que me apoie de forma multidisciplinar para que eu possa fazer o mapeamento da forma correta de determinados departamentos ou de uma instituição em específico, né? São necessários vários conhecimentos de como funciona determinada instituição onde você vai fazer a governança de dados, né? Era isso que eu queria apontar para vocês aí. Fico à disposição para eventuais dúvidas, né? A ideia é mais, como eu disse, introdutória, mas apontar para vocês o que é um mapeamento e qual é a importância do mapeamento para uma instituição. Ele é fundamental, né? Então, quando a gente, às vezes, se depara, né, Ricardo, com alguns tipos de player mal intencionado, você vai ver que ou não tem um mapeamento, ou ele acha que o mapeamento é uma planilhinha de Excel e mais nada, né? E, na verdade, é uma parte fundamental para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e de outras leis que visam proteger privacidade e a regularidade de uma empresa perante as normas legais aí que ditam o seu funcionamento.
Legal, Marcelo. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que queira falar agora, antes de eu ir mais para a parte prática aqui? Porque aí depois nessa construção aqui de como que nós podemos dar alguns toques, né, referente ao mapeamento, aí o Marcelo também vai me ajudar aqui. Se alguém quiser, pode levantar a mão, a gente tirar alguma dúvida, fique à vontade. Mas, até complementando, né, Marcelo, acho que a questão muito importante para um projeto de adequação de LGPD é nós termos isso muito claro, que, como o Marcelo falou, todos os pontos de atenção, os direcionamentos de mapeamento, né, processos, eles são, posso dizer que eles representam quase que 70% do nosso projeto, porque a parte mais complexa, não outras coisas, né, logicamente que tem, se nós formos falar operacionalmente das questões que envolvem uma segurança da informação, algumas questões mais técnicas de parametrização de infraestrutura, sistemas, nós entendemos que isso daí já não é um papel direto, logicamente, da equipe que está fazendo a adequação, da consultoria, logicamente que tem a responsabilidade do próprio departamento de TI, e dentro do TI, quem cuida de segurança da informação, mas nós temos que saber exatamente o que nós precisamos solicitar, de que forma que nós precisamos receber essas informações para que tudo isso esteja dentro do nosso mapeamento. E o mapeamento ele tem que ser um reflexo de toda a realidade da empresa, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque parece uma coisa meio que óbvia, mas é bom sempre nós reforçarmos para vocês algumas perguntas que são basicamente e que, infelizmente, às vezes a gente acaba esquecendo de focar, que é exatamente, vou colocar aqui, são os pontos de atenção na gestão de processos, ou seja, qual o objetivo, né? Então, nós precisamos, além do que mapear alguns detalhes, entender qual que é o fundamento daquele objetivo, ou o fundamento daquele processo, para que ele foi constituído. E isso nós temos que, no mapeamento, deixar isso como um parágrafo, 2 parágrafos, para que isso seja parte integrante do nosso programa de privacidade, do nosso projeto, do nosso mapeamento, que vai servir exatamente de evidências para que a gente consiga comprovar num processo administrativo, ou seja, qualquer outro tipo de processo investigatório ou fiscalizatório. O objetivo, então, é muito importante. Quais são os limites de atuação do processo? Então, todo processo, ele tem uma abrangência, né? Então, nós precisamos deixar muito claro isso. Quais são os inputs, ou seja, o que entra de informação? Não só dados pessoais, mas como o Marcelo falou, dados corporativos também são muito importantes, nós mapearmos quais são os departamentos envolvidos, quais são os outputs, ou seja, todo processo, no final, ele vai te entregar alguma coisa. E não só no final, pode ser durante o processo, ele vai entregando para outras áreas informações fracionadas ou inteiras para departamentos específicos para darem andamento ao objetivo final daquele projeto, daquele processo. Então, por isso que nós falamos da questão dos processos primários, secundários. Então, ele vai acabar criando exatamente quais são essas atividades, né? Ou seja, são os famosos fluxos, né? Onde dentro de um processo você vai criando alguns fluxos do processo, dessa parte operacional, só que num dado momento, para nós, no mapeamento, nós não estamos construindo fluxos no primeiro momento, nós estamos mapeando, tá? Então, eu acho que são coisas diferentes, são perguntas que nós temos que fazer nesse momento para exatamente mapear, e lá na frente, caso tenha necessidade de desenhar um fluxo ou não, um roupa, né, ou seja, um registro de operações de tratamento, logicamente isso já é bem depois da fase de mapeamento. Quem é o responsável por aquele processo? Isso é muito importante, porque nós vamos saber quem são as pessoas que vão tomar as decisões se tivermos que fazer uma adequação. Então, não adianta fazer um mapeamento de processo falando com um analista se ele não tem nenhuma capacidade de decisão para reestruturar aquele processo. Então, tem muita gente que fica fazendo mapeamento e não está falando com o dono do negócio, o dono daquele processo especificamente, tá?
saber quem participa diretamente ou indiretamente. Então, essa participação no processo são exatamente processos primários, secundários, processos de gerenciamento, quais são os insumos alocados. Então, precisamos saber se aqui naquele processo nós utilizamos estruturas online, offline. Então, num primeiro momento, temos algumas perguntas para, inicialmente, construirmos essa primeira fase do mapeamento. Tá? Então, isso eu vou mostrar numa tela para vocês, para que fique mais claro. Qual que é o resultado final? Exatamente o que nós construímos com aquele processo, o que está sendo de resultado final, quais são as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia, seja em pessoas, seja na questão propriamente dita do processo, o que isso tem de oportunidade, vantagem, ameaça, qualidade, defeitos, de todo o ecossistema da empresa. Isso é possível você mapear num processo. E, logicamente, fazer a avaliação dos riscos em cada processo, tá? Por processo. Diante de algumas perguntas também, que depois eu posso disponibilizar, mas como está gravado, quem estiver assistindo depois também pode relacionar e ter isso como um insight. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a forma como nós, aqui da Cogni, não só ensinamos para os nossos clientes, mas da forma como nós trabalhamos. Então, nós utilizamos uma plataforma própria nossa, internamente, que foi desenvolvida, e essa aqui é a principal tela do nosso projeto, num primeiro momento, onde nós procuramos passar todas essas questões, essas perguntas iniciais, de forma sistêmica, ou seja, vamos automatizar o que, teoricamente, nós conseguiríamos fazer numa tela ou num Excel, né? Então, assim, nós colocamos isso num software, porque se você colocar isso no Excel, tiver lá 300 processos, 200 processos, vai ficar muito difícil gerenciar, fica uma coisa muito ruim, e principalmente você vai ter que ficar compartilhando com usuários, com pessoas, os responsáveis dos processos, pessoal de outra área. Então, na verdade, você vai acabar tendo diversas versões, e isso vai dar um trabalho muito grande para o DPO, para o encarregado, compilar tudo isso, e é onde nós perdemos mais tempo. Na verdade, as pessoas que não utilizam algum tipo de automação acabam perdendo muito tempo. Eu vou passar campo a campo aqui de uma forma, não só para falar do mapeamento, tá? Eu estou mostrando no software, porque eu também não consigo explicar num Excel e ficar limitado, então eu prefiro mostrar do software aqui, que fica mais simples, e vocês vão entender porque a questão, o que é mais importante, é o data mapping ou o mapeamento, ou process mapping, o mapeamento de processo? Eu acho muito mais importante um mapeamento de processo, porque nós fazemos 2 trabalhos num só, tá? Você pode fazer isso no Excel? Pode, claro, só que tem algumas macros e vive dando problema, isso eu sei porque eu já passei muito por isso, e o Excel até irritava porque o cliente não fazia o que tinha que fazer, porque, deu pau, porque a minha versão do Excel, do Office, não contempla esse tipo de recurso, ou então está bloqueado. Então, assim, poxa, acabava que o negócio tinha que fazer em um mês, virava 2, 3 meses fácil, simplesmente por questões do Excel, que a gente tem que ficar pensando e criando praticamente um software em cima de uma planilha. Tá? Então, basicamente, o que nós precisamos que é importante? Usando uma automação, você tem o número daquele processo, então esse processo nós estamos mapeando, ele pode virar um ativo, então, seja no software ou seja no Excel, vocês têm que ter na cabeça muito claro que tudo que vocês estão fazendo, o mapeamento de processo, ele vai se tornar um ativo da empresa. Não sei vocês aí nas suas experiências, mas eu vou falar, eu e o Marcelo podemos falar por nós, 90% dos clientes não têm processos mapeados prontos. Tá? Deve ter mapeado, está na cabeça de um, está na cabeça de outro, está arriscado no Word, tem lá um texto, a pessoa fez um script para ensinar para as pessoas novas, quando você começar novo aqui nessa área, você vai fazer isso, isso e isso. É um processo? É um processo, mas tem algum tipo de gestão? Não tem. Então, fazer como deve ser feito um BPM, que é o Business Process Management, ou seja, fazer o gerenciamento do processo, a grande maioria das empresas não fazem. Infelizmente, porque não tem tempo ou tem outras prioridades. E um dos grandes diferenciais
nos processos de LGPD, de privacidade, proteção de dados, já falei para vários colegas que estão nos assistindo aqui, é exatamente essa possibilidade que nós trazemos da empresa se profissionalizar nesse sentido. Então, você colocando uma numeração para aquele processo, para que fique muito mais fácil referenciar em outros documentos, né? Então, aqui quem já está acostumado a fazer processos administrativos ou judiciais, sabe muito bem o valor de uma referência, para você contar uma historinha, associar não só o nome, mas o número, porque geralmente quem está do outro lado analisando a sua petição ou sua contestação de um processo, com certeza não deve ter a mesma praticidade que você, porque você já teve um trabalho de construção muito grande para organizar e conectar tudo. Então, justamente nesse sentido, nós trazemos o número do processo, o status é uma questão muito importante, porque sempre quando você está fazendo um input, fazendo uma coleta de mapeamento no departamento, o que acontece? Você está colocando tudo como andamento. Então, coloquei aqui o processo de prospecção de negócio, por exemplo. Não, coloquei aqui, prospecção de negócio. Então, eu deixo sempre em andamento para que eu só vou mudar o status dele depois que eu terminar de fazer o mapeamento com essa pessoa. Então, geralmente, quando eu entro em contato com o cliente, ele encheu a tela, eu vou fazer um feedback do que ele colocou na tela, para saber exatamente por que ele colocou cada informação, e eu preciso entender se realmente o que ele colocou é o que existe e o que é suficiente para a minha análise. Então, o status inicial em andamento, depois, se você tiver das entrevistas, você pode colocar como concluído, porque você fez um mapeamento, e aí você vai partir para outras ações, então você já coloca como concluído. Caso futuramente, na segunda, terceira fase do plano de ação, você precisar fazer algum ajuste ou mudar em virtude de uma adequação, aí você coloca em revisão, ou seja, você vai começar a separar os processos que estão em andamento com os processos que já são concluídos. O que é concluído, você não vai ter que ficar entrando toda hora para ver como é que estão as coisas, e o revisão é exatamente o que você pode pôr numa linha de prioridade diferente dos demais, onde você precisa revisar esse processo, entrando em contato. Então, percebam que tudo tem algumas técnicas e algumas abordagens a partir de algumas questões nós estamos falando aqui de um campo. Então, assim, você pode ter atitudes diferentes dentro do seu processo, dentro do seu projeto, justamente porque isso é gestão de projeto. Você tem que ter abordagens diferentes para situações diferentes. Então, preciso saber quem é o responsável, o nome e o departamento das pessoas, a empresa. Por que eu coloco isso nessa parte aqui, inicial, que eu preciso? Cada processo, eu preciso colocar o nome e a pessoa responsável. Sabe por quê? Isso aqui são dados fakes, tá? É uma demonstração. Então, eu estou falando da construtora Pardinho, então não existe uma construtora chamada Pardinho, salvo, mas sempre tem, né? Alguém fala, eu conheço uma lá em Minas, né? Por exemplo, que é a cidade de Pardinho. Então, no caso aqui, é fake, tá? Então, essa construtora Pardinho, eu tenho os departamentos específicos, só que, vamos nos colocar no papel aqui dos DPOs como serviço. Tem vários aqui DPOs como serviço, e o encarregado que atende várias empresas. Imagina que eu vou ter aqui de cada cliente, se eu tiver 5 clientes, e desses 5 clientes eu tiver 200, já são 1.000. Então, imaginem vocês, espero que todos vocês tenham todo esse trabalho, vocês gerenciando mapeamentos de 5 clientes, que cada um tenha 200, de 150 a 200. Gente, vocês vão ter 1.000. E como que eu vou priorizar as ações e os estudos que eu vou precisar fazer em cima disso? A nossa plataforma, por isso que dá para fazer isso no Excel, o Excel também faz os filtros, tudo, faz, só que você pode se perder. Aqui no nosso caso, você pode filtrar por empresa, vai aparecer o nome da empresa aqui, responsável, sempre os responsáveis daquela empresa. Então, você filtra a empresa, você filtra o departamento, os status em andamento, concluído e revisão. Então, tudo isso, aqueles 3 campos, vocês perceberam que a abordagem de gestão de projeto, ela fica muito mais simples, tá? Mas, voltando aqui para o mapeamento de processo, também que é muito interessante, essa parte aqui, a primeira, lembra que eu falei daquela questão da descrição, qual é o objetivo?
né, do processo, é aqui onde você vai colocar, porque depois que você tiver com vários processos sendo mapeados, você vai acabar se perdendo, isso eu tenho certeza, né? Então, tem processos que você vai confundir, tem processos que são muito parecidos, só que com objetivos diferentes, usando o mesmo grupo de dados. Então, colocar a descrição vai facilitar a sua vida e vai facilitar a vida de terceiros, de outras pessoas que vão precisar consultar esse processo de negócio da empresa do seu cliente ou da empresa que você trabalha. Então, descrição é muito importante. Depois, nós vamos para as perguntas que são mais direcionadas para as questões da legislação. Né? Então, por exemplo, as boas práticas, origem, tipo de armazenamento, compartilhamento, a forma de eliminação. Então, nós precisamos saber de cada processo quais são alguns itens que são chaves nesse primeiro momento, né? Nós temos algumas, de acordo com cada cliente, às vezes nós temos que colocar 3, 4 campos adicionais de acordo com o setor, com a especificidade. Então, na verdade, isso vai depender muito. Aqui é uma apresentação de mapeamento de processo genérico, que serve para a grande maioria das empresas, mas a gente não pode fugir sempre da personalização. Então, eu preciso saber no primeiro momento, esse processo, ele é interno ou é externo? Esse processo, ele só roda internamente. Por que nós perguntamos isso? Por quê? Concordo que a gestão de risco interno é diferente daquela gestão de risco externo. Se você pega esses dados, compartilha com o prestador de serviço, com o fornecedor, e faz geralmente um trabalho logístico, técnico de campo. Ricardo, mas o meu processo, ele é híbrido, ele começa internamente e depois ele vai para fora. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, gestão empresarial. Todo processo, ou ele é interno, ou ele é externo. Interno, por quê? Interno, porque ele vai ficar incluído só dentro da empresa, ou seja, RH vai ficar só ali dentro. Externo, todo processo externo, ele tem um início interno. Então, teoricamente, o externo, ele tem sempre uma origem interna. Então, se nós formos avaliar o risco, ele é sempre como se fosse dobrado, por exemplo. Então, você tem, além dos riscos, 100% de uma taxa de risco, 70% é interno ou 30% é externo, ou 30% é interno e 70% é externo, porque você tem terceirizadas, empresas, geralmente essas empresas de marketplace, você tem a logística, técnicos de campo, então o processo inicial ele começou internamente, tá bom? Então, geralmente eu uso dessa forma, porque eu preciso simplificar, né? Na verdade, ele é simples, mas ele não deixa de ser objetivo dentro do que a gente precisa. Processo automatizado? Sim ou não? Aí vem a mesma pergunta. Poxa, Ricardo, mas metade do meu processo, ele é offline e outro físico, né, material, e a outra é digital. Então, é o seguinte, se você não tiver nada de automação, não. É tudo no papel. Se você tiver digital, automatizado, sim. Então, uma parte é offline e a outra parte é digital. Poxa, mas por que isso? Tudo que é digital, ele provém de alguma coisa física também. Ele não nasceu só no digital, ele tem algum documento físico, probatório, em alguns casos. Então, para nós, eu preciso saber se tem algum tipo de automação naquele processo. Se não tiver nenhum, para mim, já basta ou não, ponto. Não tem, não tem. Agora, se tem, ok, tem. Mas é uma mínima automação. Não importa. A gestão de risco também, ela está vinculada a isso. Fonte de dados. Os dados pessoais que estão sendo imputados, né, que é aquela pergunta dos inputs, eles vêm de forma online, aí sim, a pessoa entrou no site, colocou os dados os meus dados lá e mandei para a empresa X, então ele veio do online. Eu tenho no ponto de venda da construtora, eu tenho lá no stand de vendas que algumas construtoras ainda preenchem uma ficha, preenchem alguma coisa, se bem que a maioria está bem automatizado, mas tem algumas que ainda tem muito papel ainda, que o pessoal preenche, assina algumas coisas, principalmente documentos, né, que são para buscarem financiamentos e a compra do próprio imóvel, tem um processo de captação de documentos. Então, online e offline, ou híbrido. Né? Então, o híbrido é porque começou nas fichas, lançou a ficha e tem um descarte. Aí você cria um processo secundário de descarte desse material impresso. Então, vejam que acontece muito você estar
mapeando um processo e esse processo vai se desmembrar. Então, por isso que é bom você ter um número, depois você sabe que do 3, você vai criar um processo secundário. Então, aí nós temos um recurso que dá para disponibilizar. Eu vou criar um processo secundário, você tem que informar qual que é o processo primário dele, de onde que ele originou. Então, você faz exatamente isso. Você seleciona um campo, aqui nessa tela não tem, que é um recurso que é pago, é um adicional. Então, você coloca lá e exatamente ele faz uma conexão diferente nesse formato. Então, assim, processos primários e secundários a gente consegue avaliar. Aqui eu estou só fazendo mapeamentos de processos primários, tá? Os dados são anonimizados? Sim ou não? Não são anonimizados. Pronto. Se são, sim ou não, não tem parcial. Ou é ou não é. Acesso ao ambiente interno de clientes ou ambos. Ou seja, esse processo ele só vai analisar o meu banco de dados da empresa, do seu cliente, ou se é uma empresa que presta serviço para outras empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia que o meu cliente, um banco, por exemplo, utiliza o software. O que acontece? Se eu tiver que dar um suporte, eu vou ter que entrar na conta do meu cliente, que é um banco, e analisar o banco de dados que está dentro do meu software, mas está no ambiente dele. Então, assim, por mais que ele esteja nos meus servidores, eu não sou o dono daqueles dados. Eu não posso ficar acessando a todo momento, só com autorização e controles restritos de acesso ao banco de dados específicos do cliente. E isso são pessoas autorizadas já previamente que podem ter acesso, porque o risco é muito grande de uma pessoa ir acessar o banco de dados de um banco. Então, imagina que loucura que é, de uma fintech. O que acontece? Então, eu preciso saber se ele é interno, de cliente ou ambos. Geralmente, tem processo que é só especificamente de clientes, e aí o risco é lá em cima, são procedimentos que têm um alerta maior, né, uma probabilidade, um impacto muito maior. Pode ser que a probabilidade de acontecer seja baixa em virtude das automações e controle de segurança, mas eu preciso saber se o acesso ao ambiente do banco de dados, onde estão os dados pessoais, ele é interno, de clientes ou ambos. Então, são perguntas que nós fazemos. Tá? Então, eu coloco aqui de clientes. Quantidade de registros ativos. A quantidade de registros, quando nós falamos em pessoas físicas, né, dados pessoais, a quantidade em bytes, em tipos de informação, de dados, acaba não sendo tão relevante, mas nós fazemos uma projeção com base nos contatos ou registros ativos. Ou seja, um exemplo, CPF. Eu quero saber se, dentro da característica de um banco de dados, eu preciso saber quantos CPFs, quantas pessoas, quantos titulares de dados eu tenho naquele processo. Até 100 mil, 100 mil a 500 mil. Então, basicamente, o índice menor é até 100 mil CNPJs. E aí, em cima disso, a gente consegue avaliar a projeção, tá? Mas como que você vai saber? Se você tem nome, e-mail e telefone, é diferente se você tem informações sensíveis, e aí o tamanho do banco de dados, ele acaba sendo maior e mais crítico. Aí é que vem o software, né? Você tem a quantidade aqui, e lá embaixo, eu vou fazer o data mapping, depois eu mostro para vocês. No data mapping é onde você cruza as informações, onde eu multiplico, né? Até 100 mil, o risco, baseado na quantidade de tipos de dados. E aí eu consigo fazer uma escala, uma projeção aproximada, não tem como fazer exato, né? E também nem tem por que fazer, mas assim, nós sabemos o tamanho, né? Aquelas perguntas que a NPD sempre esclarece, que fala a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala da criticidade, do perigo, né? Fugiu o termo agora não sei se você lembra, Marcelo, que a lei fala sobre o tamanho da base, o risco de impacto, me fugiu agora a palavra certa, que está na lei, mas a lei fala exatamente disso. Tem bases e bases. Então, assim, é o tamanho do risco que está envolvido nessa questão, tá? O tratamento, então, você tem algumas características. Todos aqueles verbos que falam o que é um tratamento de dados, nós preferimos reduzir isso a verbos que são técnicos, né, para nós saber. Coleta, temos diversos tipos de coleta, né? Recepção, coleta, como a lei LGPD expressa, coleta é coleta. Processamento, nós trabalhamos. Compartilhamento,
compartilhamento, é exatamente a forma como a gente compartilha, já vem Capozzi, é o próximo item, eu vou te falar. Compartilhamento, eliminação, então nós temos processos só de eliminação e temos o total, ou seja, esse processo faz tudo, coleta, inclui, edita, pesquisa, processa, compartilha, faz tudo. Então ele é total. Escolher o total, a gente já sabe que o nível de risco ele é inerente à própria definição desse item. E o que o Capozzi perguntou, requisitos de tratamento, em virtude da base legal. Qual que é o requisito de tratamento para esse processo? Consentimento, vou falar os 3 principais que eu vejo no dia a dia. Consentimento, execução contratual, que a gente também sabe que é pré-execução e execução de contrato, e o legítimo interesse, interesses legítimos. Então, nós colocamos exatamente como está descrito na lei. Então, esses são os principais, mas tem outros processos, administração pública, órgão de pesquisa, e dependendo se você estiver fazendo um processo para um órgão público, uma entidade pública, vai fazer muito mais sentido você usar outros nesse sentido. Para algumas fintechs, alguns processos justificam a proteção do crédito, né, ou então aquela mesma proteção à tutela de saúde, algumas questões que você precisa compartilhar com relação a algumas entidades do Ministério da Saúde, do SUS, que você tem que fazer um compartilhamento, até estava conversando com uma colega sobre isso esses dias. Então, aqui nós temos, e dentro desse processo, você tem exatamente essas questões. Outro dia eu estava conversando com o cliente, exatamente, ficou na dúvida da execução contratual e do consentimento, mas justamente porque trabalhava com dados sensíveis, né, e de menores. Poxa, se é dado sensível de menor, não é melhor trabalhar com consentimento? Mas nós temos que entender exatamente, num primeiro momento, e existe uma execução contratual. Então, já tem uma intenção daquele titular fechar um contrato para utilizar os dados, a mesma coisa das escolas, né? Utilizar os dados do filho para uma execução contratual. Porém, para nós sermos mais cautelosos, dentro de um processo primário, a gente cria um outro processo secundário dentro de uma questão específica, onde você vai ter uma tratativa com o menor, que você precisa alertar, que é da responsabilidade do pai, mas também nós vamos fazer isso e aquilo, não vou entrar no detalhe do serviço, mas você precisa de um consentimento, e nada impede, mesmo tendo a execução, para você deixar claro o consentimento dos responsáveis legais, porque talvez, na dúvida, tem pai que fala, tá no contrato, mas eu não... Tem de tudo, tá? Então, assim, é mais fácil você abrir um processo secundário, e aí você tem um processo primário, que é a execução, e no meio você tem um consentimento. Eu e Marcelo trabalhamos no projeto, é a mesma coisa, reconhecimento facial, né, Marcelo? Condomínios. Processo principal, legítimo interesse do condomínio. Ok, reconhecimento facial. Por quê? Dentro de um processo tinha lá cadastros de menores de idade. Aí abrimos um processo secundário, que naquele processo secundário nós colocamos consentimento do titular, ou seja, do responsável por ser menor de idade. Então, assim, tudo dá para você abranger nesse sentido. É isso aí, Ricardo, que você queria? Então, é esse item. Internacionalização de dados. Ou tem ou não tem. Nós precisamos saber se tem ou não. Aí nós fazemos aquela velha pergunta, servidores ficam onde, hospedado, tudo. Então, é exatamente nesse sentido. Logicamente que, quando uma vantagem, tem muitos profissionais que ainda estão começando na carreira, nessa questão do direito digital ou direito de privacidade e proteção de dados, logicamente que quando você faz um treinamento para utilizar a plataforma, vem todo um arcabouço aí de introdução a exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós acabamos falando tudo isso, mas em cima da nossa própria plataforma, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. E uma questão muito importante no mapeamento de processos, nós colocamos aqui os benefícios ao titular, que é uma coisa que a gente sempre fala, eu e o Marcelo, nós falamos sempre nos nossos eventos, é exatamente essa questão. Todo processo, eu falo novamente, seja no software, seja em Excel ou Word, a forma como vocês fazem, todo processo precisa captar do responsável quais são os verdadeiros benefícios para o titular.
Porque se você não traz nenhum benefício direto para o titular, fica difícil até de você colocar o legítimo interesse. Tá, é o legítimo interesse, eu vou usar os dados do Ricardo só interessa para a minha empresa. Nada impede de eu, como titular de dados, falar, eu não quero que você use os meus dados. E você não vai ter quem vai garantir que você utilize. Por quê? Você não está trazendo nenhum benefício, seja para mim, sou titular direto, ou qualquer outro titular que esteja envolvido no negócio da empresa. Ah, proteção de crédito, ok, tudo bem, tem terceiros, tem outros titulares, mas se ele não consegue trazer nenhum benefício, geralmente, e acontece, a gente fala, então esse processo aqui está inadequado, você não pode fazer dessa forma, você vai ter que pedir o consentimento de alguma forma, se vira. Nós vamos ter que viabilizar isso e não pode ter, certo? Então, acho que essa questão cruzando os benefícios do titular com a descrição, são coisas totalmente diferentes, não é, Marcelo? Se quiser falar também sobre isso, em virtude da lei, porque o pessoal mistura muito, né? Descrição do processo e o benefício ao titular. O pessoal confunde, que é natural, mas é importante saber que a lei, ela tem como tutelado principal o titular. O titular é a pessoa protegida. O marco regulatório, ele não proíbe. O marco regulatório, ele é um caminho para se fazer as coisas de forma transparente, legalizada, com prestação de contas, com responsabilização, mas, lembrando, equiparando ao Código de Defesa do Consumidor, a LGPD ela é uma lei que visa proteger o hipossuficiente, proteger aquele que não tem controle, que não tem como provar que foi prejudicado. Tanto que a decisão do STJ, ela foi um tanto quanto criticada, e com razão, porque foi considerado que quem tinha que comprovar alguma coisa era justamente a parte mais fraca, era justamente quem não tem meios de provar. Uhum. Quem tem que provar é o controlador, é o operador, né, a sua solidariedade. Quem tem que prestar contas é a empresa. Ela é a obrigada pela lei a ter os procedimentos de governança da privacidade e da proteção de dados implementada. Então, o STJ deu uma viajada, mas é um primeiro julgamento também, né? Vamos ter um pouco de paciência. Então, por isso que é importante saber distinguir e saber analisar essa lei de uma forma sistêmica, né? Não, com certeza. Então, é por isso que é tão importante essa questão dos benefícios diretos, né, ao titular. Até para dar uma acelerada aqui, para não atrapalhar, até para o pessoal tirar algumas dúvidas depois. A jornada do processo, então, é muito importante que a gente saiba, esse processo, ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma jornada, que é muito parecido com a jornada do cliente, né, a experiência do cliente, que é o famoso Customer Success Management, que é a gestão do sucesso do cliente. Aqui nós estamos falando do titular. Então, logicamente, nós precisamos saber se esse processo, quais são os departamentos. Aqui, nós temos, de forma genérica, alguns departamentos que são os principais que todas as empresas possuem, tá? Marketing, comercial, operacional, suporte, RH, financeiro, parceiros, fornecedor, TI, canal de atendimento e administração. Ah, Ricardo, mas eu tenho um departamento XPTO. Não tem problema, enquadra ele em algum lugar. Ah, dá para enquadrar no suporte, dá para enquadrar no operacional. A questão aqui não é ser tão específico no primeiro momento que a jornada vai naquele departamento específico, mas saber quais jornadas ele tem uma mudança, porque ele vai para um, muda para outro, e nós precisamos saber quantitativamente quais são as transições do processo. Então, ou seja, aqui no caso, nós temos 5 transições, tá? Podemos ter, eu tenho uma quantidade, além desse aqui, eu tenho mais, outros. Então, teve um caso específico que passou dessa quantidade. Então, nós temos 12 aqui. Então, mais de 12 transições no processo, nós recomendamos o quê? Isso é muito arriscado e não era muito inteligente. Na verdade, depois nós separamos e aquele processo que o cliente nos passou, eu dividi em 3, porque são processos primário, secundário, que era mais complexo de entrega, e tinha um gestão, que era esse processo de gestão, de gerenciamento, ele replicava para toda uma empresa, mas não os dados especificamente, mas de forma estatística de KPI. E aí a gente reviu. Então, por isso que é muito importante o mapeamento,
que ele vai mudar a mentalidade de muita gente, de muita empresa, e para quê? Para simplificar os negócios. Então, a gente já, isso aqui, esses mapeamentos, eles não foram criados únicos, exclusivamente para LGPD. Aqui nós colocamos algumas nomenclaturas, isso aqui chamam sessões, né? Dentro disso tem outros tipos de sessões, dependendo se for ouvidoria, se for denúncia, se for canais de atendimento especificamente, programas de aceleração gerencial, tem um tipo de mapeamento. Então, aqui, essa tela específica ela foi criada para LGPD, com algumas nomenclaturas. Mas a mecânica, ela já é trabalhada há muito tempo em cima do BPM, tá? Respondendo a pergunta, sim, vai ficar gravado, e aí depois eu vou passar o link aqui do nosso canal, e aí vocês vão poder assistir depois, tá bom? E aí, exatamente a jornada do processo, tá? E nós deixamos uma descrição para qualquer tipo de observação que seja necessário. Essas observações nós colocamos na jornada, porque sempre tem uma observação ou outra, e isso vai servir para a própria evidenciar o processo naquela questão para alguns processos. O Marcelo vai depender de cada instituição, pois depende do tratamento e armazenamento. Legal, tá, já respondeu. Tá. Bom, e aqui nós temos o tão sonhado mapeamento de dados, né? Dentro daquele processo, eu preciso saber quais são os processos que estão relacionados quais são os dados que estão relacionados àquele processo especificamente. Então, aqui, no caso, eu mapeei nome, CPF, telefone fixo, nascimento, imagens fotográficas, renda familiar. Bom, esses são alguns, mas, por exemplo, eu preciso incluir outros, ou até menos. Então, o que acontece? Você adiciona uma linha, dentro daquela linha você chama um combo, onde nós cadastramos todos os possíveis dados pessoais, de forma genérica também. Nome, e-mail, CPF, CNH, telefone fixo, dados bancários, eu não vou colocar conta, não sei o que, banco. Não, são dados bancários, ponto, é o que utiliza. Renda familiar, histórico financeiro, histórico de consumo. Tem um histórico escolar, que saiu aqui, eu acabei mexendo lá na configuração, acabei tirando. Histórico escolar, para algumas questões, aparece. Hábitos de lazer, endereço de IP, cookie. Então, basicamente, eu quero localização via GPS. Pego aqui, armazenei, salvei, já ficou como mapeamento. Qual que é a diferença de você utilizar um Excel e utilizar isso aqui? Por quê? Isso aqui está no nosso banco de dados. Então, eu tenho, de uma forma genérica, né, de uma forma sistêmica, eu vou catalogando, fazendo aquele processo e amarrando todos os dados naquele processo específico. Eu consigo depois saber quantos processos estão amarrados ao meu e-mail, a um e-mail do meu titular, quantos processos possuem o dado nome, quantos processos utilizam o telefone, para nós tomarmos decisões diferentes. Então, por exemplo, o e-mail é o dado pessoal mais utilizado na minha empresa, mais departamentos possuem, porque tudo isso que está em dados aqui, ele vai amarrar com algum outro dado onde nós fazemos um Business Intelligence, ou seja, um BI. Nós conseguimos criar extrações cruzando informações. Se você fosse utilizar isso no Excel, assim, é uma coisa absurda. Já tentei fazer, dá para fazer muita coisa, mas trazer o nosso trabalho de forma dinâmica, rápida, é por isso que, assim, é muito fácil qualquer consultor tocar 10 projetos, cada um de uma maneira muito simples, né? Então, assim, desde que você trabalhe e consiga ter essa aptidão aí de trazer essa visão de processo de uma forma diferente, tá? Da mesma forma com processos aqui de dados sensíveis, então adicionar linha, vem aqui, raça e etnia, religião, política, filosofia, orientação sexual, prontuário médico, ou dado genérico ou biométrico, tá? Então, aqui você coloca, então vamos lá, dado filosofia, vai. Então, salvo, ok. Dados de menores, como nós fazemos o mapeamento lá de cima, é que eu tirei o combo aqui que eu estava mexendo, mas é sim ou não também, aí eu coloco sim. Mas aqui tem um combo, tá? É que eu desabilitei. Igual esse aqui, sim ou não. Tá? Dados de menor? Tem dados de menor? Sim. Tem, não, tá bom? E depois a gente vai para a parte final, que é percentual de risco. Depois que nós salvamos lá, nós temos uma primeira coleta de informações,
e depois nós começamos a avaliar os riscos. Logicamente, aqui nós precisamos ter um pouquinho mais de conhecimento da parte de FEMEA, a parte de gestão de risco, probabilidade, impacto. Então, você vai classificando aquele processo numa conversa com o seu cliente, se o risco é desprezível, baixo, moderado, alto e muito alto. Como que todo mundo, no mundo da gestão de risco, avalia a probabilidade? A probabilidade é em cima de históricos. Aí você vai perguntar para o seu cliente, quais são os históricos de incidentes, seja de qualquer tipo de informação? Já ouviu algum cliente te passar algum histórico, algum Marcelo? Eu até hoje, cara, acho que só um cliente, ele falou que tinha lá um registro, lá por causa da ISO, dos incidentes de trabalho, de alguma informação. Cara, mas não tem, até hoje, se alguém me passar uma análise dos últimos 5 anos, eu dou de graça o projeto para ele, já ficar registrado. Com validade de 2 horas, pelo amor de Deus. Não, mas é muito difícil, né? Isso aí, se a gente for ver, porque a questão de probabilidade, por que eu brinco assim, probabilidade e impacto? Porque são dados estatísticos. Então, quando você não tem, como que você vai definir, né, Marcelo? Como que a gente vai definir a probabilidade? Em cima de algumas questões que são, se está automatizado, todas essas perguntas que nós respondemos aqui em cima, nós temos que ser analíticos, né? Então, não adianta você querer transferir toda a responsabilidade para um software para fazer uma adequação de LGPD, porque, assim, eu tenho alguns critérios estatísticos de cálculos, e ter que fazer diversas perguntas, dá para fazer, como se fosse uma inteligência artificial. Só que eu acho muito mais fácil, vamos chegar nesse nível, talvez, olha, o sistema te deu 70%, né, nos meus cálculos, era sempre assim. Só que na minha análise eu acabava sendo muito mais assertivo, porque eu começava a conversar com o cliente, com o gestor, então tudo dá para ter score. Só que algumas coisas eu acho que depende, podem ser, assim, eu acredito que não tem nenhum cara que é especialista em risco aqui que vai ficar fazendo só isso daqui, até porque projetos de gestão de risco, o valor é 10 vezes mais caro que um de LGPD. Então, assim, o risco aqui é para nós definirmos as principais adequações, o principal ponto de atenção para os projetos. Não estamos falando de implementar a ISO específica de risco, né? Então, assim, que aí é um outro processo especificamente muito maior do que isso. Então, eu acho que é mais nessa questão. Mas dentro de uma avaliação, nós temos uma sensibilidade, né? Eu acho que aí depois no treinamento, a gente, aqui não dá tempo, mas a gente passa quais são os critérios que nós analisamos, de baixo para alto. Então, vamos colocar aqui, probabilidade alta ou o impacto. Aí o impacto a gente sabe na quantidade de registros, na quantidade de dados que são. Então, assim, quanto mais dados aqui, maior fica o score do banco de dados. Então, você, pela sua sensibilidade, você fala, cara, não dá, só tem dado sensível, tem dado de menor, o impacto é muito alto, não precisa nem ter muito cálculo, é só falar que é muito alto e pronto. Gestão de priorização, e aí, exatamente, são pesquisas, perguntas que vocês têm que fazer, que é o famoso GUT, né? Que é extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, e o sistema, você vai qualificando cada processo nessas questões. Ou seja, o GUT é muito importante para um plano de contingência. Qual que é a tendência de piora no longo prazo? Se tudo está sendo automatizado no processo, e você tem um vazamento de cibersegurança, um ransomware, logicamente que a tendência é curtíssima, né? Sem pior imediata ou pior imediata? Cara, pior imediata. Se metade do meu processo ali é offline, cara, é exatamente aqui, média prazo. Isso aí, exatamente. Ou no mínimo a ISO 27005, exatamente. Então, assim, isso também, até deixar claro para todos, isso aqui não substitui ISOs, nós temos que estudar, nós temos que pegar os principais ISOs, outras normativas, outras boas práticas, COBIT, ITIL, só que é um trabalho multidisciplinar, tem um pessoal de TI que já vai te dar muita coisa pronta para vocês avaliarem. Esperamos que o TI já tenha uma política de segurança da informação desenhada, no mínimo, para que a gente consiga ter como base isso, porque a obrigação de desenhar uma política de segurança da informação é da área de TI. Né? Então, teoricamente, na minha visão, é isso. Se não tem, dentro do projeto, alguém vai ter que desenvolver, ou se você for contratado, pegar algum outro consultor
e desenvolva isso para o cliente desde que ele pague, né? Porque, teoricamente, uma adequação LGPD, nós estamos fazendo a política de privacidade e proteção de dados. Então, são todas essas questões, e diante do conhecimento que você já possui das grandes normas, é responder aqui. Poxa, dentro de todos os scores, estão conversando com o Capozzi, com o próprio Vitor aqui, que eu sei que já são peritos aqui, são nessa área, ele já tem tudo. Eu só preciso jogar aqui de uma maneira simples, né, no sistema, para a gente qualificar minimamente os processos. É aquele negócio, o bom é inimigo do ótimo. A grande maioria das empresas não tem nem isso, nem o bom. Assim, eles nem imaginam. Depois que a gente entrega isso, eles falam, nossa, é uma outra realidade. E aí a gente vai para um próximo passo da perfeição, né? Que aí seria exatamente uma gestão de risco muito mais complexa nesse sentido, e aí a gente tem uma estrutura. Porque senão, o que acontece? Você quer já começar com o ótimo, não vai, assim, vai ficar patinando, a empresa não está preparada. Então, são alguns toques que a gente passa, e é uma forma que nós fazemos, né, Marcelo? Assim, eu acho que nós temos essa abordagem, cada um tem a sua, nós estamos passando a nossa, o que serve, a gente tem uma experiência nisso, eu acho que funciona para nós, tá? Logicamente que nem tudo é perfeito, mas a gente tem a habilidade de mudar de acordo com o cliente. E os percentuais de adequação, onde nós avaliamos sempre o nível de pessoa, gestão, isso aqui está relacionado à adequação de pessoas, tá? Gestão. Gestão de pessoas, como que a empresa gerencia os processos dentro desse processo, a tecnologia, como que aquele processo específico ele está tratando, se está adequado, alto, e aqui não é adequado ao LGPD só, não, tá? Isso aqui são as boas práticas. Então, nós falamos totalmente inadequado. Eu uso uma API não oficial, um software que é pirata. Cara, então, inadequado, tecnologia. Pronto. Não tem nada de critério avaliar, ISO, não sei o que, esquece. Se já alguns requisitos básicos não são, você já vai para o inadequado e não perde tempo com isso. E a gestão aqui está... a gestão, nós analisamos o gestor desse departamento. Então, por exemplo, departamento de marketing, avaliamos como que a gestão daquela pessoa, logicamente isso fica para nós, a gente tenta entender, porque cada gestor tem um nível de maturidade na gestão, e para o mapeamento isso faz uma grande diferença e para o nosso projeto, porque sempre tem um outro departamento que vai ficando para trás, não passa informação, passa incompleto, a gente tem que ficar crescendo e desenvolvendo com ele. Então, a gente coloca lá, a gestão do cara é baixa, é médio, alto, está totalmente adequado, totalmente alinhado, porque é uma pergunta que eu sempre falo. Que tipo de gestor você quer para a sua empresa? Tem que ser um gestor que saiba fazer planejamento, que saiba montar plano de ação, que saiba liderar pessoas. Se não, desculpa, sendo bem sincero, você não é gestor. Se você não sabe trabalhar com esses 3 quesitos, gestor, ele é contratado para saber fazer planejamento. Então, assim, e no mapeamento de processo, quando a gente começa a tocar isso, é muito perceptível a deficiência de cada um, ou então o que a pessoa tem de muito bom. E aí a gente acaba colocando algumas questões, alguns processos em conjunto com outras pessoas que são muito boas, e elas vão se ajudando dentro do comitê, tá? Isso aqui é um quesito muito discutível, mas é uma forma que nós conseguimos ter o controle do projeto nas nossas mãos, para que em 6 meses, 5, 6 meses no máximo, a gente já consiga entregar uma adequação. Porque se não for assim, você vai acabar ficando no ritmo do seu cliente. E o ritmo do cliente, né, Marcelo, nem sempre é o ritmo que nós queremos, né? Até porque a gente vai ficar de eterno trabalhando sem a devida adequação por parte da empresa. Porque senão você não consegue tocar 10 pontos. Você vai ficar sempre com 1, 2 e parado sempre naquele. Tá? Então, aqui, a pegada do software também é de mentalidade. E os participantes das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Tá? É uma tela simples, mas tem muito contexto, e olha que eu nem entrei muito no detalhe de algumas coisas, tá? Mas aqui, na verdade, é o que antes nós passávamos em Excel, hoje a gente passa esse mapeamento no software, tá? Então, da minha parte também, finalizo por aqui. Se o Marcelo quiser fazer alguma colocação e abrir para perguntas, estamos à disposição. Marcelo? Não tenho nada para complementar, acho que deu para a gente tratar do tema proposto, e queria ver se o pessoal tem dúvidas, enfim.
Legal, fiquem à vontade aí. Complemento, né? Sim, criticar também, falar que não gosta, não funciona. Aqui estamos entrando. A gente edita depois do vídeo, tira a crítica, mas tudo bem. Ó, o dedinho já está no X aqui, ó, só para derrubar. Não, gente, brincadeira. Quem quiser falar aí, e se faz sentido para vocês também, quem acha que faz parte também do seu dia a dia, que está dentro do que vocês atuam. Eu sei que tem muita gente que já trabalha com isso. Vitor, fique à vontade. Ricardo, esse teu software, você faz o preenchimento junto com o teu cliente, ou você passa para que o cliente comece o preenchimento e depois você faz um pente fino em cima dele? Então, no começo nós fazíamos aquele negócio, self-made, né? Tá aqui, tem um introdutório, um documento que falava sobre cada campo, mas hoje, na verdade, assim, nós não temos uma preocupação, tá? Eu acho que isso é muito também característica da própria LGPD, daquela questão de ter quantidade só. Na verdade, é você ter bons projetos e projetos que façam sentido e que a gente consiga agregar. Então, nós percebemos que o projeto de privacidade e proteção de dados, assim como compliance e governança, ele tem um trabalho intelectual muito grande. Então, eu vejo uma grande necessidade de ter um treinamento para a pessoa, para que a pessoa fale, olha, o treinamento de hoje nós vamos, como você vai utilizar o software, tem uma tela que a gente vai falar sobre especificamente montagem da metodologia, da gestão do projeto, e essa tela aqui a gente vai falar sobre o mapeamento, que também é tão crítico. E aí é uma aula, um treinamento especificamente sobre mapeamento, como nós estamos fazendo hoje, só que dura 2 horas, mais ou menos, especificamente dentro do projeto. E aí, nós ensinamos como que funciona dessa forma, e dependendo do nível, assim, nós queremos ter uma solução que todo o profissional fique independente. Poxa, eu quero usar, Ricardo. Então, tem alguns parceiros nossos, clientes, que eles usam, colocam, alimentam tudo, e falam, Ricardo, dá para a gente marcar um dia, só para fazer um overview de alguns por amostragem, porque às vezes o cara colocou lá 80, não tem como ficar batendo 1 a 1. Então, por exemplo, então a gente vai lá, não, esse é o caminho certo, tira algumas dúvidas, é como se fosse um suporte técnico, né? Que aí a gente tira. Então, beleza, a gente acompanha sempre nesse formato. Até o passo que nós temos parcerias. Então, por exemplo, Ricardo, olha, eu vou contratar o software e nós precisamos aí de um auxílio, como se fosse uma consultoria em conjunto para o mapeamento. Então, você faz uma parte, eu faço outra, e aí a gente coloca algumas horas, por exemplo, vou falar a perspectiva, mais ou menos um software desse daí custa, sei lá, 350, 500 reais, dependendo do nível de recursos, de canal de atendimento, mas é nessa faixa 350. E aí, por exemplo, vai ter um mapeamento de um cliente específico, é por cliente, eu preciso de algumas horas que você faça com a gente, aí a gente vende, cada hora custa 175, são 6 horas de acompanhamento do feedback. Então, se você for analisar, quem vai pagar, até o parceiro geralmente fala isso para a gente, você coloca lá, 6 horas vezes 175, vai ser R$1.000, 1.050. A gente coloca isso no projeto e você paga. Na verdade, não é você, na verdade, quem paga é o seu cliente, porque você coloca isso, se você tivesse que contratar um consultor, aí pode ser comigo, pode ser com o Marcelo, pode ser com o Márcio, com outro consultor que a gente está sempre trabalhando, a gente coloca, a pessoa vai te ajudar nesses quesitos aí, exatamente de tirar. Então, assim, a gente negocia, basicamente, tem uma tabelinha aí de horário, o principal é 175, aí você calcula as horas, que vai ficar geralmente dá 2 encontros aí, que você dá um suporte, e a pessoa vai lá e tira uma dúvida. Logicamente, nós não vamos fazer um mapeamento para você, mas nós vamos, é como se fosse uma mentoria, né, Vitor? Eu acho que, não sei se é isso que você tinha perguntado, mas nós temos que ajudar também, a Cogni, por exemplo, a Academy, tem a questão de treinamento, para nós fica muito mais fácil passar as soluções utilizando as nossas soluções. E a questão de projetos é a mesma coisa. Então, assim, poxa, se você precisa de uma parceria, uma mentoria, alguma coisa, a gente ajuda vocês. Por quê? Quanto melhor você usar o software, ou o seu cliente usar, porque às vezes nem é você que usa, a gente vai ajudando nesse sentido. Então, assim,
tanto que quando nós marcamos essa palestra, que é gratuita e tudo, é mais para falar das técnicas, da forma como nós utilizamos, e não é necessariamente, a gente não está querendo fazer só merchan, acaba sendo uma consequência natural, por quê? Eu vou ter que usar alguma plataforma para explicar para vocês quais são as técnicas e as nossas pegadas, né, para fazer exatamente o mapeamento de processo. E se eu uso o nosso software, eu vou ter que mostrar ele. Falar, ó, tá aqui, mas dá para você fazer no Excel? Dá também. Você vai precisar, talvez, se você precisar de um suporte no software e precisar no Excel, é a mesma coisa, só que no software acaba sendo mais rápido, melhor, né? Então, assim, a gente tem que usar a inteligência ao nosso favor, né? É isso aí, Vitor, você queria tirar de dúvida? Você respondeu uma das questões, né, que seria talvez a próxima. Assim, quando você está fazendo o trabalho com o teu software, no teu cliente, ou um consultor usando o teu software, você recomenda que o próprio cliente preencha as telas, ou é o consultor que vai preenchendo as telas? Não, ótima pergunta. Então, aqui, na verdade, o que eu faço? Nós temos um recurso aqui que a gente já está até disponibilizando. Por quê? Imagina que nós precisamos poupar o nosso tempo, concorda? Então, assim, poxa, eu preciso poupar o meu tempo porque eu estou num projeto e eu quero fazer com que o cliente trabalhe. Então, a intenção também é, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela aqui, é que você... tá aqui. É que você passe um usuário e senha, tá? No meu projeto, por exemplo, eu faço o seguinte, eu passo um usuário e senha para o responsável daquele departamento. Se eu tiver 8 departamentos, eu vou ter lá, naquele período curto, né, de tempo, eu vou ter lá 8 usuários que estão vinculados, eu vou cadastrar a empresa, e eu dou acesso por uma URL específica, um usuário e senha, ele vai lá, clica, e ele vai ter uma tela assim, só que em branco, não vai ter nada aqui, onde ele vai clicar aqui, e obrigatoriamente vai aparecer a empresa já a qual ele está vinculado e o nome dele, né, o departamento que ele estiver vinculado, que tiver cadastrado lá na parte de clientes aqui, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos que ele já preencha. Ele vai preencher o nome do projeto, ele vai preencher a descrição. A estrutura do projeto, geralmente eu dou um treinamento e falo para eles, olha, nesse caso que eu sou o consultor, Ricardo, de uma empresa, eu já dou um treinamento e falo, olha, vocês vão preencher aqui, interno e externo. Então, tudo que eu acabei de falar para vocês é exatamente o treinamento que eu faço para o meu cliente, tá? Então, eu quero que o cliente responda tudo isso aqui, tá? E geralmente eles têm uma dúvida, já tira na hora, o que é não, tratamento, e assim, geralmente no dia a dia eles ligam para a gente para falar consentimento, titular, eu falo, tá, essas dúvidas nós vamos tirar no feedback do processo, do mapeamento de processo. Por enquanto eu só quero que você preencha e liste os seus processos. Então, ele vai preencher aqui, coloca aqui quais são os departamentos, coloca, isso também ajuda muito, que ele vai colocar os dados que ele utiliza naquele processo específico. Então, a gente ensina, adicionar linha, seleciona, salvar, ele vai fazendo, sensível, não, tal. Aí, o que acontece? Parou aqui, percentual de risco para baixo, ele só vai preencher, nós vamos preencher junto com o cliente na reunião de feedback. Então, você concorda que eu já poupei aquela questão de, poxa, sentei com o cliente, ouvi, lancei, aí depois vou ter que ir lá tirar dúvida. Na verdade, eu quero que tenham 8 pessoas, são 8 departamentos, 8 pessoas do meu cliente trabalhando para mim. Ou seja, eles vão lá preencher, e sendo bem sincero, as empresas vão colocar aqui, eles colocam 8 processos, o RH tem mais, geralmente 10, 12. Então, assim, 10 processos, e para ele não vai dar trabalho nenhum. Só que para você, se você pegar 10, 8 de cada um, vezes 8, gente, você vai ficar só cadastrando software. Tem profissional que acontece isso, mas também não tem uma quantidade muito grande. Mas a intenção do software é exatamente isso. Não ficar compartilhando planilha para você ter que ficar condensando, passa o usuário, ele vai estar preenchendo no mesmo lugar, e aí você vai aqui no filtro separar, você vai ter uma empresa X, outra empresa, quantas empresas você compartilhou e quantas pessoas. Aí você clica aqui, é que eu não posso mostrar o meu. Você vai ver que tem uma coisa absurda, você vai ver um monte de coisa
Mas como são dados sigilosos, não posso. Mas, por exemplo, se você colocar lá, eu quero o departamento da empresa específica, departamento específico. Pronto, está aqui. Está tudo que o Ademir preencheu. Aí eu vou lá e vou fazer a reunião de feedback com ele. Olha, eu vi que você colocou isso aqui, você colocou, fez isso, fez aquilo. Então, é uma coisa natural que a gente faz no dia a dia. Não sei se respondeu também a sua pergunta. Respondeu, obrigado. Tá? Então, a intenção é trazer inteligência, é praticidade. Eu espero que todos vocês tenham lá 10 projetos para tocar ao mesmo tempo, né? Isso é dinheiro, e aí você vai falar, poxa, eu preciso de apoio, nossa, vai ficar caro, se eu tiver que dar um apoio, R$1.000 em cada projeto, 10 mil. Gente, não é caro. Se você colocar lá consultores que você vai ter que colocar, é a mesma coisa que eu falo para o Marcelo, poxa, vamos ter que colocar uma pessoa, vamos colocar um consultor para fazer isso aqui, porque a gente não vai ter tempo. É a praticidade, é vida de gestão de projeto. Hoje, se você não tiver consultor, não tiver parceiro, não tiver pessoas alocadas no seu projeto, sozinho você não faz nada. Ou então faz, vai ficar conseguindo fazer 1 ou 2 projetos só, e mesmo assim vai ficar com o cabelo em pé. Então, a intenção é trazer uma praticidade a um custo acessível também, tá? Mais alguém quer alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Como funciona a atualização do mapeamento e guarda do que anteriormente já foi efetuado? Então, é exatamente isso aqui. Eu acho que a Vanessa não tinha entrado. Tudo vai ficar aqui no status. Então, você tem andamento, é o que você está fazendo agora, concluído, você fez, e não vai tratar por enquanto, só depois de um feedback, ou mais para frente, na terceira, quarta fase do projeto, ou na revisão. Eu vou ter que isso aqui, depois que eu fiz a adequação, eu voltei para fazer uma auditoria, eu vou ter que pegar aquele processo do Ademir lá de cadastro, vou ter que revisar ele porque teve uma situação específica. Abre, muda o status para revisão, vai ficar na sua lista de revisão e, por exemplo, o cliente do outro lado, ele não vai, você pode limitar se ele vai poder ver ou não os que estão concluídos ou os que estão em revisão. Então, teoricamente, você pode colocar processos. Isso é difícil alguém utilizar, tá? Mas dá para você limitar que o usuário X só vai ver o que está em revisão. Sei lá, para mim não faz muito sentido, mas dá para bloquear nesse sentido, tá? Então, basicamente, é assim, tá? Então, assim, é trazer praticidade. O que a gente quis trazer aqui para vocês hoje foi exatamente alguns conceitos que são muito importantes, tanto essa pegada para vocês trabalharem com outros clientes e também que o cliente preencha isso para vocês. Fala aí, Zé. Ricardo, muito interessante, gostei do que você está apresentando. É simples, objetivo, comparado com outros produtos que estão aparecendo no mercado e fazendo até propaganda em rádio. Eu acho que tá. Você sabe do que eu estou falando. Eu entendi bem a objetividade. Qual que é a visão que eu estou tendo desse produto? Você me confirma se isso pode ser utilizado, se o seu produto pode ser utilizado, né, o seu método principalmente. Uhum. O que se espera num futuro, num breve futuro? Logo nós vamos ter aí o mercado saturado de DPOs, colocando cada um projetinho numa empresa e implantando os projetos. Num dado momento, e eu acho que espero um dia que o mercado tenha ciência de que a lei ela é baseada em requisitos, e tudo que é baseado em requisito acaba pendendo para o lado da governança, né? Uhum. Governança e compliance, né? Então, eu já estou visualizando isso. Então, nós teríamos, num futuro muito próximo, auditorias de compliance. Nós vamos ter, acho que vamos ter isso. E para fazer essas auditorias, a primeira coisa que eu, como auditor, para verificar se você está em compliance ou não estou entrando no mérito de uma auditoria de norma, que a gente já sabe, né? Que é mais... Que tem um capítulo da LGPD que vai obrigar todo mundo a seguir 27.001 e 27.701. Vai ter que ter, e a empresa vai ter que estar em conformidade com essas normas também. Mas a auditoria de compliance, ela pega tudo que está em moda, né? Um arcabouço técnico e jurídico, e essas coisas precisam dar juntas. Tá. Né? Então, eu estou visualizando o seguinte, esse teu processo permitiria com que eu fizesse as perguntas como um auditor de conformidade, um auditor de compliance, e obtivesse as respostas que eu preciso. Ele vai emitir um relatório para saber se dentro desse item, do item, por exemplo, o item F, né? O seu sistema pode estar estruturado
está dentro da estrutura geral de governança, eu poderia considerar que o método faz parte da governança em um processo de implantação de LGPD? Sim. Então, o que eu entendo nesse formato é que, assim, nós estamos colocando informação e um processo natural de evolução de uma plataforma é, logicamente, nós nos basearmos, por exemplo, vamos pegar um conceito mais simples, eu tenho uma estrutura para montar um RIPD, um relatório de impacto de proteção de dados, porque hoje é o documento mais próximo de uma meta da nossa própria adequação, correto? Então, não vou nem entrar muito em detalhe de ISO, porque aí seria uma auditoria muito mais complexa, que também é possível, mas não hoje, tá? Mas no caso, por exemplo, hoje nós temos como nos basear, hoje eu tenho lá nós estamos quase para entregar agora esse mês, é uma tela que você vai construir o seu relatório de impacto, que tem lá 65 perguntas, mais ou menos, e você vai responder com base no quê? No seu mapeamento, nas coisas que você fez no dia a dia, nas conformidades que você fez, que fazem parte do próprio andamento das atividades do processo. E, logicamente, lá na tela, quando você colocou uma pergunta, por exemplo, eu estou perguntando sobre o compartilhamento de dados internacionais, compartilhamento internacional de dados, né? Então, vamos pensar. Tudo isso, vai precisar sair, né, Marcelo? Você tem aula, né? Obrigado, Marcelo. Aí eu finalizo aqui, fica à vontade, viu? Fechou. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pela participação. O Marcelo tinha que sair. Então, o que acontece? Essa pergunta especificamente do compartilhamento internacional de dados, eu vou ter que amarrar com alguma evidência, com alguma ação que eu fiz dentro do projeto. É aí que eu deixo lá e pergunto, quais são os processos que que estão vinculados exatamente a esse item. Aí eu pego e está ali, exatamente. Você coloca lá, eu vou fazer processo número 3, 40, ou eu posso fazer busca por 3 critérios, ou pela descrição, ou pelo nome do processo, ou pelo código, tá? Então, assim, eu vou amarrar numa pergunta exatamente os processos que estão vinculados àquela pergunta. Eu fiz, eu mapeei o processo de internalização de dados, e se eu precisar de alguma evidência, um contrato, sei lá, qualquer coisa que vocês querem evidenciar como documento físico, simplesmente a gente coloca lá, inserir documento. Você insere o documento e vai ficar o documento lá vinculado. Aí você pergunta, você já viu isso no dia a dia? Cara, eu nunca vi um sistema fazer, eu já vi pessoas fazendo, dentro de um conceito, se matando de fazer no PowerPoint, uma coisa muito feia, mas é uma coisa que, quando você tem um sistema e uma base já, não é difícil, porque as informações estão aqui, eu só preciso abrir um campo para referenciar. Eu posso listar até, nem recomendo, uma pergunta sem ter mais que 5 processos específicos vinculados. Coloca lá, você pode associar essa pergunta até 5 processos que já foram mapeados e devidamente relacionados. Entendeu, Vitor? Não sei se faz sentido para você, porque fica mais fácil para você. Totalmente. Fica mais fácil para você auditar, né? Eu estou pensando assim, eu fiz, mas imagina que eu vou mandar para o Zé, que o Zé, cara, ele não sabe o que eu fiz, ele só tem a visão do que tem que ser feito. Ele vai olhar, e eu preciso dar tudo mastigado, amarrado. Agora o Zé que vai lá e clica no botão e vai vendo o processo. Ele quer um acesso? Eu, como auditor, eu vou direto no que é requisito. Eu não vou naquele que pode ser ou talvez você possa usar. Não, eu vou no requisito. Sim. Que é o que a lei determina. Né? Então, o requisito hoje que nós utilizamos... Se eu vou no requisito, se eu vou no requisito e ele está ali cumprido, pronto. No meu relatório seria... conforme, dou a conformidade no processo. Bruno, só uma perguntinha, de qual lei você está falando esses requisitos? Desculpa atrapalhar teu raciocínio. Não, os requisitos... Da própria LGPD. Da própria lei, porque ele fala como que tem que ser feito um relatório de impacto. Ele não fala de todos os... É porque, na verdade, acaba sendo um conjunto, né? Quando a gente fala em requisito, eu não estou... Em nada me baseio, porque, por exemplo, eu não vou ficar pegando requisitos de ISO, porque são outras questões, né? A ISO, até mesmo a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ele não menciona ISO e nenhuma outra certificação em nenhum momento.
né? Então, Sim, assim, sim. para não ter que dar Infelizmente, a ISO, né, ela entra naquele capítulo, não, desculpa. Das boas Como que práticas. chama? Boas Isso, práticas, isso, boas práticas. exatamente. E Vai aí ser fica a discutido critério de agora. quem está avaliando a condição daquela empresa, se aceita ou se não aceita. Sim. Opa, se eu tenho lá uma empresa que tem um grande volume de dados, então eu, como auditor, o que eu faria? Sim, eu vou olhar a questão da proteção dos dados. Vou dar um exemplo, Capós, acho que você sabe disso. O CREA, que teve recentemente um vazamento de dados. Você Uhum. acha que se eu tivesse lá auditando auditando tudo, eu não ia pegar os caras e dizer assim, amigo, 27.001, cadê? Tá aqui, todos os capítulos que estão descritos, todas as normas descritas na 27.2 e todos que estão na 701, eles não cumpriram alguns. Aham. É evidente que aconteceu isso, né? Sim. Porém, a gente está vivendo, no caso da LGPD, dentro dos requisitos, e tem aquelas coisas ainda de boas práticas que dão uma certa flexibilidade. Mas um dia isso vai acabar. São muito Em algum momento. subjetivas, né? Na verdade, né? São muito. Eu acredito que assim, logicamente que é uma tendência natural que essas boas práticas elas sejam substituídas por critérios extremamente objetivos e técnicos, né? Eu vou ser bem sincero, para mim ficaria muito mais fácil, porque eu vou lá, é a mesma coisa. Qual que é o critério de gestão de risco e de GUT? Cara, tem fórmula para isso, tem critério já técnico. Eu joguei aqui, vocês viram, são 2, 3 campos. É só selecionar, o sistema calcula, para mim está ótimo. Agora, quando a análise é subjetiva, então, por exemplo, às vezes, se você falar qual que é a melhor forma de você se resguardar, porque, poxa, aplica a ISO 9000. Só que, sendo bem sincero, vocês estão no dia a dia, quantas empresas no Brasil possuem ISO 9000? Uma quantidade X. Quantas possuem a família 20? A família 35.000, então, esquece. Então, assim, porque é caro, é bom, eu também acho que é bom. O problema é a questão realmente de ter o acesso, ter o curso. Aí o pessoal fala, o processo de adequação LGPD vai custar 30. O empresariado patrocinar isso, né? O problema, é dinheiro. Então, assim, dinheiro. Às vezes nós estamos dando um tiro de canhão num ratinho. Então, assim, eu acho que nós precisamos preparar uma ratoeira, um ambiente totalmente seguro para matar aquele rato, para que depois não vire uma família de ratos e comam o leão, o elefante, que aí sim você teria que usar uma bomba gigantesca para matar rato, leão, todo mundo. Mas a questão, o que eu quero dizer em cima das metáforas é assim, nós temos que atender o que exatamente a lei pede, as boas práticas, e a melhor forma de você entender hoje, o que você tem que prestar contas? É um relatório de impacto. Como que você faz um relatório de impacto? Boas práticas, você tem que ter aqueles itens que eu não tenho de cabeça, quais são os itens que precisam constar, como que você faz o tratamento, canais de atendimento, tudo isso que são as perguntas boas práticas, todas essas perguntas estão onde? No meu caso, eu montei, até os nossos parceiros, eu tenho lá no Excel, são 60, acho que até o Zé tem, eu mandei para ele, são 60 e poucas perguntas, né, Zé, para a gente, o que compõe, que eu componho, o Zé tem, eu mandei para ele, que compõe um relatório de impacto de proteção de dados. Ok, eu fiz meu relatório de proteção de dados, dá para colocar isso no sistema? Dá, porque em vez de eu ficar me matando no Word, eu jogo no sistema, depois imprimo e está ali. Eu quero mudar só o item 3.5, eu vou lá, filtro, item 3.5, abro, altero a descrição e imprimo de novo. Então, assim, o que a gente quer é trazer uma facilidade e de nada isso impede e impossibilita o excelente trabalho que todos nós vamos fazer, né? Capós, logicamente que todo mundo quer fazer alguma coisa que você se respalde tecnicamente, mas também eu me respaldo não no que as pessoas falam, né? Então, assim, um fala uma coisa, outro fala outra, que tem não sei quantos anos de especialidade com LGPD, tem mais de 10 anos, eu falo, caramba, né? Então, assim... a lei não tem nem 3 anos aqui no Brasil. Não tem, e aí as pessoas falam que tem 10 anos de experiência, mas assim, eu acho que você pode ter muita experiência. Eu tenho mais de 10 anos de experiência com privacidade. Logicamente, porque outras questões, né? Mas a questão, quando a gente fala em LGPD, bons advogados, é o que eu falo, é que a gente está falando advogados, você vai se ater exatamente ao que a lei fala. Se a lei fala pouco, você tem uma abrangência muito maior de questionamentos. Quando a lei fala muito, ela tem uma abrangência menor, né, para você
questionar ou não cumprir alguma questão específica. Então, nesse caso, a lei ela falou pouco, mas ela foi bem direta na questão de boas práticas. As boas práticas servem para uma empresa ou servem para outra. E aqui, dentro da nossa expertise, nós tentamos trazer o dia a dia, né, das empresas. Por quê? Como muita empresa não tem mapeamento de processo, nós queremos trazer que a empresa, pelo menos, tenha fisicamente os mapeamentos feitos. Porque, assim, não tem uma maior decepção para um profissional como nós aqui, advogados, advogadas, pessoal de técnico aqui, você chega lá, você fecha um projeto com o cliente, vamos mapear os processos, o que você tem? Cara, o cliente manda print de tela, manda desenho, manda não sei o quê, mas tudo menos a relação do fluxo. Aí você fala, gente, cara, me ferrei. Entrega um rascunho de papel. Agora o cliente viu. não me pega mais no pulo, até porque eu falo assim, me manda num bate-papo, eu falo, como que você evidencia? Deixa eu só dar uma olhada. Eu falo, não tem. Eu falo, aí o preço já sobe, né? Já. Falo, gente, porque nós estamos vendendo, eu vejo muitos advogados, advogadas, adequando o contrato. Tem um cliente meu outro dia que pediu uma revisão no contrato só para colocar algumas cláusulas. Eu falei, cara, não vai resolver a sua vida. Eu vou ter que revisar porque o seu contrato tá horrível, cara. Eu não sei nem quem foi o advogado que fez isso, porque eu não quero nem ter amizade nem contato com essa pessoa. Porque, desculpa, falar que isso é um contrato de prestação de serviço é uma ofensa para qualquer profissional da OAB. Cara, eu tive que revisar todo o contrato, um contrato de 3 páginas virou um contrato de 12. E assim, cara, muito bem elaborado, porque eu tive um trabalho para fazer, e eu cobrei para isso. Entendeu? Então, assim, nem medi o projeto de LGPD ainda, mas ele falou, nossa, cara, só que esse contrato já mudou tudo na minha empresa. Então ele falou, não, mas agora... Então, assim, às vezes a gente está trabalhando de graça, e tipo, vou adequar mapeamento, análise de contrato. Eu vejo advogada se matando e readequando o contrato. Eu falei, cara, mas o cliente está te pagando para mudar tudo isso no contrato dele? Não. Então, só que você vendeu um negócio de adequação para inserir cláusulas de privacidade e proteção de dados, só que você tem que revisar um monte de coisa, porque uma coisa está amarrada na outra. Né? E a melhor forma de se analisar contratos e mudar contratos é fazer um bom mapeamento, concorda? Quem estiver aqui. É só fazer um bom mapeamento, você vai usar ele para tudo, seja a parte técnica, a parte legal, a parte administrativa. Então, é um toque. Então, assim, quando a gente quer falar sobre técnicas de mapeamento, eu falo que é 70%, porque é uma das partes mais importantes. E aonde, tecnicamente, a minha empresa de tecnologia, nós focamos nessa tela. Se isso está funcionando muito bem, gente, o resto é fácil. A gente cria uma tela de relatório de impacto, já está quase para sair do forno, vai associar isso com isso, quero fazer aquilo. Tem uma parte de, só para vocês terem uma ideia, aqui tem só para fechar a nossa reunião, porque eu sei que o pessoal está trabalhando hoje aqui, não quero atrapalhar, tanto que eu também tenho uma reunião, mas assim, só para compartilhar uma coisinha rápida aqui com vocês. Isso aqui é uma tela de projeto, etapas. Então, aqui eu tenho todas as etapas do meu projeto. O que são essas etapas? É exatamente a metodologia que eu desenvolvi a PAC, não só para a LGPD, para todos os projetos que a gente toca, ouvidoria, denúncia, Fale Conosco, aceleração gerencial, rebrand, que a gente trabalha, só que a gente adaptou algumas coisas nomenclaturas para a LGPD. Então, assim, cara, é uma metodologia, tem referência, tem código, tudo isso daqui é um item. Se eu abrir aqui, isso aqui é genérico. Tudo isso aqui tem postar nota, eu quero colocar algum tipo de observação. E assim, a minha vida é baseado em automações. Então, assim, é isso que eu quero também trazer hoje. Eu falo, poxa, para criar tudo isso, você tem que criar em cima de expertise, em cima de experiências, em cima de boas práticas, métodos. O pessoal de TI que desenvolve, cara, eles dominam todas as ISOs técnicas. Cara, eu não tenho que ficar, eles que têm que se preocupar com isso, porque eu já sei mais ou menos que a minha parte é uma outra questão que eu trago para eles. Então, são inúmeras questões que a gente envolve aqui e tentar trazer insights bacanas para vocês e fazer com que a LGPD fique muito mais leve, muito mais possível, não só para os consultores que estão implementando, mas também para quem é DPO, para quem é encarregado nas empresas, para ficar muito melhor o dia a dia e a gente consiga entregar aí um bom produto, um bom serviço e ser referência. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Novamente, vai ficar gravado, eu vou postar aqui no... Parabéns, Ricardo, muito, muito boa sua didática, como sempre. Obrigado, Capozzi. E obrigado sempre por fazer as provocações, hein? Gosto muito assim, porque
eu tenho grandes amigos aí, Samuel, o Zé Vitor, o Capozzi, que sempre nos questionam de uma forma positiva para crescer, e a gente tentar trazer sempre da melhor maneira possível para ajudar vocês. Então, independente se nós estamos aí conectados profissionalmente ou não, saibam que vocês têm o nosso suporte aqui da Cogni, da própria FCLOL, o Ricardo, o Marcelo aqui, da própria NAD, que muitos de vocês são da NAD também. Então, saiba que nós estamos aqui para ajudar. E aí, se vamos ou não vamos fazer negócio, é consequência, tá? Mas eu quero passar todo o resultado bom que tudo isso me traz, que é exatamente metodologia, praticidade, que eu acho que é fácil. Então, às vezes, tem coisas que acontecem que, tecnicamente, nos possibilita a ter a grande escala, para não ficar preso com 1, 2 projetos, aí você fala, cara, não ganho dinheiro nunca, eu só fico 2, 3, eu quero trabalhar com 10 projetos, né? E assim também nós vamos abrir a Cogni futuramente para auditores, né? Como o próprio Zé falou. Poxa, eu quero auditar a plataforma. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Vai ter um módulo especificamente gerencial, que é o que eu uso, administrativo. Ah, você quer auditar o meu cliente? Está aqui, ó. Teve um auditor lá que eu contratei outro dia lá, que foi até indicação do meu cliente. Ele falou, tem isso aqui, dá para colocar no projeto. A gente colocou um auditor lá que ele indicou para um outro projeto, não era para o projeto dele, né? Para um outro projeto. E aí a gente treinou, fez um treinamento, ele foi lá e falou, olha, tá aqui o projeto, você como independente, você vê se tá bom ou não tá, o que você acha. Ele até se surpreendeu, ele falou, caramba, cara, que praticidade, ficou... Aí ele deu também várias sugestões, assim como o Zé também já deu, para a gente colocar em algumas telas, só que empresa de tecnologia não é tão fácil assim, a gente não cria tudo do dia para a noite, a gente precisa de alguns meses para desenvolver, validar e homologar. Ah, vai, você não usa Basic? Ah, pelo amor de Deus, não fala isso. Basic. A linguagem que nós utilizamos é Apex, né? Application Express da Oracle. E bancos de dados são vários, né? Hospedagem, as mais AWS, a Amazon. Então, são serviços de segurança porque é muita informação. A responsabilidade como operador também é muito grande nossa. Então, saibam que também tem essa credibilidade, essa segurança que a gente preza muito. E também proteger vocês, né? Então não adianta, se um dia vocês se tornarem parceiros nossos, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é muito difícil construir um nome, né? Uma marca. Só que também para quebrar é 2 palitos, é muito rápido. Então depende de profissionalismo e objetividade. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, a todos aí. Valeu, Grande obrigado, abraço, gente. obrigado, viu? Obrigado Até a mais. todos. E assim que Obrigado eu a todos. puder, eu vou compartilhar aqui, tá bom? Boa tarde Valeu. a todos. Valeu, boa tarde, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.